mais um ano se passou aí, estamos chegando, né, no último domingo do ano, quarta-feira já é dia 1º, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar o que o André Luiz está fazendo, das atividades que nós temos. Vocês estão vendo aí no telão o que a gente coloca como se fosse, né, as atividades nossas, né, nossa propaganda que a gente faz. Atividade da sopa, quantos pratos de sopa a gente entregou ao longo do ano, quantas coisas a gente fez ajudando os outros, né, tanto encarnados quanto desencarnados também, ainda que nós não vejamos, né, que acontece no mundo espiritual e a gente não vê, mas acontece também. Então é sempre bom falar que vocês também fazem parte disso, né? Ao longo do ano vem vindo aí com a gente, palestra após palestra, e cada vez que nós vemos aqui, nós deixamos um pouquinho da nossa energia mental também, na nossa energia espiritual, que a equipe espiritual muitas vezes usa, né? E faz outros trabalhos ainda que nós não estejamos vendo. Então, ainda que nós venhamos aqui somente para palestra, né? Nós passamos 6 meses, 1 ano, 6 anos, 10 anos aqui no André Luiz ou em outro centro, somente frequentando a palestra, mas ainda assim nós fazemos a diferença, tá? Então, é sempre bom falar para vocês que vocês venham aqui, continuem vindo, continuem tendo essa iniciativa, e se vocês acharem que alguém, algum familiar, algum amigo também precisa vir, quer vir, está mostrando que quer alguma coisa de conhecimento e tal, traga a pessoa, chame ela para vir, se ela gostar, ela continua, se não gostar, vai para outro centro espírita ou até para outra religião, sem problema nenhum também, tá? Então, começando aqui, para não alongar muito, o tema da palestra é comunicação entre encarnados e desencarnados. Primeiro slide aqui, o objetivo da palestra: perceber como pode ocorrer a comunicação entre encarnados e desencarnados dentro do conhecimento da codificação, bem como diversos exemplos encontrados na literatura espírita, e qual pode ser o impacto desse fenômeno nas nossas vidas. Então, todo domingo nós temos aí as entrevistas do atendimento fraterno, tá? Então, muitas vezes o tema da entrevista, o que a pessoa traz para a gente, são esses fenômenos mediúnicos que ocorrem com ela, né? Ela quer, às vezes, resolver, está com alguma questão pendente, não está entendendo o que está acontecendo, e ela vem falar para o entrevistador, e assim a gente encaminha para algum tipo de passe e talvez aí um desenvolvimento mediúnico, tá? Então, na codificação, a gente percebe que tem vários tipos de mediunidade, então a gente vai ver algumas aqui, caso vocês não conheçam. Muitas vezes a gente não tem tempo para ler a codificação, né? São 5 livros, então nem sempre dá para ler. A gente sempre recomenda que vocês leiam toda a codificação, 5 livros, para terem noção do que se trata o Espiritismo, o que Kardec codificou, ou seja, o que ele filtrou de informações que ele achava correta, foi deixando a codificação. A gente tem que entender que um autor escreve um livro, muitas vezes a opinião dele, mesmo ele sendo um médium bom, ainda assim ele pode errar. Pode escrever algo que contradiz o Espiritismo, às vezes contradiz ele mesmo. No começo do livro tem um conceito, no final do livro tem um conceito contrário àquele primeiro. Já na codificação, Kardec ficou bem focado nisso, né? Em filtrar o que era bom, o que não era, e foi tirando o que não era e deixou só o que fazia sentido, o que era bom para nós, tá? Então, eu vou colocando aqui, nesse segundo aqui, tipos de médiuns, tá? Foi tirado do livro dos médiuns, capítulo 14, dos médiuns. Tá? Então é codificação mesmo, não é outro autor a não ser Kardec. Médium de efeito físico são particularmente aptos a produzirem fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, ruídos, etc. Podem ser médiuns facultativos, ou seja, que têm consciência do seu poder e produzem os fenômenos por sua vontade, ou involuntários, não têm controle sobre todos os seus membros. De certo modo, essa é uma categoria geral, já que todo médium, de certo modo, é impressionável. Então, sim, né? Todo médium que vocês vão ver aqui, tem esse fenômeno espiritual, tem que causar alguma impressão nele, nos órgãos sensoriais dele, para que ele entenda que algo está acontecendo de diferente, tá? Então, o que ele falou aí, de certo modo, todos os médiuns estão nessa categoria de sensíveis a fenômenos espirituais, tá? A influências espirituais. Então, eu escuto claramente a voz de fora, como se alguém estivesse do meu lado falando comigo, e a partir daí eu escrevo. Então, é o que o fenômeno está dizendo aí. Pode ser que seja dentro da sua cabeça, caso você esteja acontecendo esse fenômeno com você. Então, pode ser dentro da sua cabeça ou pode ser de fora. A mensagem vem e você resolve escrever aquilo. Ou então, numa sala mediúnica, você só fala o que você está escutando, tá? Então, a tua função naquela sala mediúnica é escutar e falar, e algum doutrinador fala com você, e o espírito ali está ouvindo também, tá? Então, pode ser que ocorra esses fenômenos dessa maneira. Médiuns falantes. Neste caso, o espírito atua sobre os órgãos da palavra. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, falando coisas estranhas às suas ideias habituais, tá? Então, ali ele é realmente um médium, né? Ele está servindo de meio
do espiritual para o físico, ele está passando a mensagem. Ele não precisa concordar com aquilo, tá? É uma ideia às vezes estranha sua, que é o que foi dito aí. Ele só vai falar, vai repetir o que foi dito para ele para que, né, a situação ali se resolva. Então, você pode ter alguém que às vezes não fala tal língua, né? E no caso desse fenômeno mediúnico, ele começa a falar uma língua que ele nunca falou. Não sabe falar inglês fluente e de repente começa a falar inglês fluente. Então, como que isso é possível, né? Então, esse fenômeno explica isso, tá? Médiuns videntes. São dotados da faculdade de ver espíritos, alguns perfeitamente acordados e outros somente em situações especiais. É raro que essa faculdade se mostre permanente, quase sempre é feito de uma crise passageira, tá? Então, ele consegue distinguir ao olhar que aquele fulano ali é um espírito, né? Diferente do encarnado ali, ele consegue perceber que é um e que é outro. Muitas vezes pode ser todos os dias ali no dia a dia normal dele, ou pode ser em situações especiais, tá? Médiuns sonambúlicos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos da emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos, tá? Então, ele também, como tem toda uma carga emocional e espiritual, ele também pode influir nele mesmo, né, no corpo físico dele, e acontece o sonambulismo, tá? Então aí não seria outro espírito, seria ele mesmo. Médiuns curadores. Este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então esse aí seria para trabalho de cura, né? Então usa-se numa sala mediúnica onde precisa de uma pessoa que vá curar as outras, tá? Médiuns pneumatógrafos. São médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta. Podem obter-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e até mesmo páginas inteiras. Há várias divisões nessa categoria de médiuns, tá? Então não coloquei essas divisões, mas saibam que existem, tá? Então a gente tem vários exemplos aí da mediunidade brasileira, né? O maior exemplo é o Chico Xavier, né? Então, escrevendo rapidamente, conseguia escrever vários livros, né? Escreveu vários livros aí ao longo da sua carreira, tá? Então, pode ser que a pessoa tenha o braço ali controlado, né? Ou pode ser que ainda tenha consciência do que está fazendo. Médiuns inspirados. Estes percebem pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas. Normalmente é difícil distinguir qual ideia é sua e qual vem da fonte espiritual. Por isso, muitas vezes, o encarnado acha que o pensamento é somente seu. Então, realmente é difícil saber a diferença aí, né? Muitas vezes na entrevista, no atendimento fraterno, a pessoa fala exatamente essas frases, né? Vem pensamentos na minha cabeça que não são meus, né? O que eu faço com isso? Então, você tem que saber lidar com isso. À medida que você vai tendo domínio sobre isso, você vai entendendo qual é o pensamento teu e qual é o pensamento que vem de fora, tá? Então, são várias situações mediúnicas aí. Então, vários médiuns, aí vocês já têm um pouquinho de noção de como funciona. Aqui eu fui para o livro dos Espíritos, tá? Capítulo 9, penetração dos Espíritos no nosso pensamento. Então, continuando esse assunto aí. Pergunta 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? Então, o livro dos Espíritos, para quem não sabe, né, ele é formado por várias perguntas e respostas que tem a ver com esse conhecimento espírita que Kardec filtrou e colocou nos livros da codificação, tá? Então, os espíritos veem tudo o que fazemos? Essa é uma pergunta, né, ótima para ser feita para esses espíritos. Sim, pois os homens estão constantemente cercados por eles. Contudo, cada um vê apenas as coisas às quais dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das coisas que não lhes interessam, tá? Então, aí ele já disse que espíritos têm uma vida própria deles, né? Não vão se interessar pela sua vida mundana, a menos que eles tenham alguma ligação emocional com você, façam algum trabalho com você e tal. Caso contrário, eles também vivem a vida deles, beleza? Mas eles podem sim ler seus pensamentos e eles começarem a acompanhar suas vidas, tá? E ele fala aqui, ó, constantemente cercado por eles, dando a ideia que o mundo espiritual é muito maior em número do que o mundo material, tá? Então, qual que é a proporção, a gente não sabe ao certo, né? Seria, sei lá, 5, 7 para 1, 9 para 1? Então, a gente fica pensando sobre isso, né? Se for 9 para 1, por exemplo, então você sai aí na rua, está lotado de espíritos perambulando por aí, tá? Com os mais variados objetivos. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, será que você tem privacidade, né?
muitas vezes conhecem o que se desejaria deles ocultar. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Tá? Então, se ele acompanha a tua vida, você está te seguindo, ele está vendo tudo que você está fazendo, né? Porque ele está conseguindo ver esse mundo material. A gente que não tem essa habilidade sempre, a gente não consegue ver o mundo espiritual. Uns conseguem, mas a maioria não. Né? No nosso dia a dia, a gente não consegue ver esse mundo espiritual. Só que eles conseguem, então eles veem muito da sua vida. Tá? Os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e ações? Em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginam, porque muitas vezes são eles que os dirigem. Então ele está dizendo aí, né, que ainda que você ache que certas atitudes são tomadas somente pela sua vontade, muitas vezes você está sendo induzido a fazer tal coisa. Tá? Então parece que eles têm certa influência na sua vida, né, na vida do encarnado, por assim dizer. Tá? Então a gente sempre fala, de um modo geral, no espiritismo, até nas entrevistas de atendimento fraterno, para a pessoa fazer o evangelho no lar em casa, porque o evangelho no lar gera boas energias que ficam ali na sua casa, tá? No seu apartamento, na sua casa, que seja. O espírito que está vagando ali na rua talvez queira entrar por curiosidade na sua casa, mas não consegue entrar. Por quê? Porque está cheio de boas energias. Então um espírito bom vai conseguir entrar porque ele se sente bem, se sente acolhido ali e é o ambiente dele. O espírito ruim, vamos dizer assim, vai tentar entrar, mas não consegue entrar porque ali não é o ambiente dele. Então sua casa está protegida pela sua oração verdadeira. Também não adianta fingir que faz e não faz. Então tem que ser uma coisa verdadeira e vai proteger na sua casa o seu ambiente familiar. Tá? Então evita muito disso daqui que está sendo dito. Beleza? 460. Temos pensamentos que não são próprios e outros que são sugeridos, ou seja, sugeridos pelo mundo espiritual. Suas almas são espíritos que pensam. Ignoram que muitos pensamentos lhes chegam de vez em quando sobre o mesmo assunto e a miúde bastante contraditórios? Pois bem, há neles sempre algo de vossos pensamentos, bem como dos nossos. É que o que deixa na incerteza, pois há duas ideias que se entrechocam. Então ele está dizendo aí que de manhã você pensou que você ia fazer tal coisa, à tarde você já está pensando o contrário, no outro dia já mudou de pensamento de novo, então... Estranho, né? Teu pensamento é teu, mas muda a todo momento. Então, será que é só seu? Será que é do mundo espiritual? Como que você faz, né? Como você lida com isso, tá? Emancipação da alma e o sono e os sonhos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo, ou seja, teu corpo vai descansar, teu corpo físico descansa, mas a tua alma, teu espírito, vai descansar também ou ele continua funcionando? Não. O espírito jamais permanece inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se afrouxam e não tem necessidade do espírito. É quando ele, então, percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Tá? Então, no momento do sono, né, teu espírito sai do teu corpo, vai para lá ou vai para cá, dependendo das tuas ideias e de onde você quer ir, vamos dizer assim. Onde teus pensamentos te levam, tuas energias podem te levar. Tá? Então, é interessante notar, né, que mesmo em outras religiões, né, a mãe ou o pai ou o responsável pela criança fala, né, meu neto, meu filho dorme com Deus, né, fica com os anjinhos, né? Esse ficar com os anjinhos, na verdade, talvez signifique isso, né? Fique do lado desses espíritos de luz, porque você vai sair do corpo, você vai continuar funcionando, né? Que é uma fala que aparentemente é bobinha, mas na verdade talvez tenha esse fundo espiritual, né? Vá dormir com os anjos, fique com Deus, né? Quer dizer, você vai sair do teu corpo, olha para onde você vai, fica com espíritos bons, né? Porque você vai trabalhar aí no mundo espiritual também, tá? Então vou passar um vídeo aqui para vocês. Nesse vídeo do site TV Mundo Maior, veremos uma entrevista com Celina Sobral respondendo sobre o tema mediunidade, tá? Sai um pouquinho aqui dos slides. Vou ver se o som tá... Olá, amigos da TV Mundo Maior. Mediunidade é um assunto que sempre gera muitas dúvidas e nós recebemos com frequência e-mails e mensagens de espectadores com vários questionamentos sobre o tema. E para esclarecer algumas questões sobre este assunto, recebemos hoje a expositora espírita Celina Sobral. Seja bem-vinda, Celina. Prazer estar aqui com vocês.
a mensagem que nós mais recebemos é a seguinte pergunta: como saber se sou médium? Pois é, não existe uma forma, assim, alguma coisa marcada no físico ou mesmo no espiritual que diga, olha, aquela pessoa é médium. Não é assim. Mas eles, estudando Kardec e outros grandes nomes também do espiritismo, é dito que todos nós somos um pouco médiums. Talvez não todos ostensivos, né? Alguns não ostensivos. Mas o médium quer dizer medianeiro entre duas coisas. Então, entre o lado material e o lado espiritual. E todos nós temos contatos e somos influenciados pelos espíritos. Então, nós temos, vamos dizer, entre aspas, o dom maior ou menor de ter esse contato com a espiritualidade. E por que é comum alguns relatos de pessoas que dizem que quando eram crianças tinham a mediunidade mais aflorada e depois que crescem desaparece? Então, a nossa encarnação é feita em etapas. E alguns autores dizem que até 7 anos se conclui a etapa da reencarnação. Outros, dependendo da evolução do espírito, vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, esse contato com a espiritualidade ainda bem maior na infância tem uma facilidade também maior com os espíritos, com os irmãos nossos que estão do outro lado. E muita coisa também depende do estudo, depende do investimento, do conhecer aquela situação que a gente quer. Quando se estuda a doutrina espírita, existe um período para começar também a se estudar a mediunidade. Então, você estudando a mediunidade, você tem um equilíbrio maior. E você tendo esse equilíbrio, você domina a tua mediunidade. Nós recebemos um e-mail da Ariane de Campinas, que ela quer saber por que, ao procurar alguns centros espíritas para relatar o afloramento da sua mediunidade, ao invés de orientação, sempre indicam para ela se matricular em um curso de doutrina e aguardar em média 1 ano até que ela chegue no estudo do Livro dos Médiuns. E ela pergunta: até lá, o que eu faço? Pois é. Realmente é importante, que nem a gente falou, o estudo. E precisa mesmo, para você não deixar a tua mediunidade, né, te dominar ou dar uma psicofonia no meio, né, de um trabalho ou na rua. Não, precisa realmente ter o equilíbrio, se bem que acontece isso, né? Mas por que as casas espíritas geralmente indicam, não, vai lá e faz o estudo? Por causa dessa necessidade de saber o que vai fazer quando você vê uma entidade. E às vezes a gente vê tão material que não dá nem para saber se é encarnado ou desencarnado, né? Por isso que o Divaldo falava do negócio do espelho, quando ele entrava lá no trabalho dele, que ele tinha essa evidência como se fosse humano. Então, o que fazer? Prece, né? Pedir que a espiritualidade maior responsável pelo tratamento ou daquela entidade necessitada ou até não, que tome, né, as rédeas da situação, para que a pessoa não fique durante o período de trabalho, o período da sua vida normal, o tempo todo em contato com a espiritualidade. Mas se for o caso de ficar, realmente se manter na prece e procurar não deixar dominar, porque no seu corpo você que manda. Então você tem que ter realmente esse controle. Por isso é importante o estudo. E eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem para várias pessoas que estão sentindo nesse momento a sua mediunidade se aflorar. Eu peço primeiro que elas confiem no alto, nos seus mentores, na espiritualidade superior, em Jesus, em Deus, obviamente. E que além de procurar o seu estudo, a leitura do Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros também, que façam o Evangelho no lar. Porque o estudo do Evangelho no lar, que a gente fala no lar, mas às vezes pode ser feito no hotel, se estiver viajando, pode ser feito, né, naquele horário, naquele dia programado com a espiritualidade, dentro até da sua mente, da sua condição, para que tenha realmente essa paz no coração, essa paz no espírito, e não tenha medo dos espíritos, não tenha medo da sua mediunidade, porque em tudo tem a misericórdia divina e nós nunca estamos sozinhos. Então os nossos mentores, os nossos anjos da guarda estão conosco também, e muito a nossa energia, a nossa vibração vai determinar o que a entidade que está influenciando vai poder atuar ou não, vai poder fazer ou não. Então manter a mente e a energia elevada, o pensamento, se manter em prece e sempre confiar em Deus. Muito obrigada, Celina. Obrigada eu. Então, voltando aí, vocês viram, né?
ela comentou também do lance de até 7 anos de idade, né? Nas entrevistas a gente utiliza essa idade para determinar se o passe é para criança ou para adulto, né? Então é interessante que até eu já vi criança, quando fez 8 anos, comemorar que subiu o passe de adulto, né? Então é engraçado. A criança não queria mais ficar no passe de criança, quando subiu para 8 anos, ficou todo feliz que foi para o passe de adulto, tá? Então vocês viram algumas características que ela falou aí, podem ser que aconteçam com a gente, algum conhecido da gente, alguns casos mediúnicos, né? A pessoa às vezes não consegue controlar. Muitas vezes a gente está aqui e se depara com essas situações, a pessoa está dando essa passividade no meio da rua, se tornando violenta, alguma coisa assim. Então é sempre bom trazer para o centro para começar um novo caminho, né? Para trilhar uma mediunidade mais controlada, mais educada, vamos dizer assim, tá? Agora eu escolhi esse livro aqui, ele tem várias situações que interessam para a gente. Então o livro chama Iniciação Viagem Astral, já usei ele em algumas outras palestras, tá? Médium João Nunes Maia, Espírito Lancelin. O espírito é o que vai passar as informações para o médium encarnado, tá? Vende na biblioteca do GEAL também se quiserem. Resumo do livro. Esta obra mostra o trabalho de uma equipe espiritual especializada em trabalhar com encarnados que estão fora do corpo no período do sono físico, bem como outras atividades espirituais, tá? Então, você, ao dormir, pode ser que você encontre essa equipe espiritual que te faz essa proposta. Quer trabalhar com a gente? Então você vai trabalhar com eles no mundo espiritual no momento que você vai dormir lá na sua casa. Obviamente você tem que ter algum tipo de disciplina para dormir razoavelmente no horário padronizado, né? Não adianta você dormir cada dia num horário, porque quando eles chegarem lá para trabalhar com você, você está acordado ainda, você está na festa, então vai tirando certas coisas da vida normal, digamos assim. Então você tem que querer isso e fazer essa associação com essa equipe espiritual, tá? Então eles vão na casa da pessoa. Quando a pessoa está saindo do corpo, eles se apresentam e chamam para trabalhar, né? No livro em si eles não colocam o nome da pessoa para não expor ninguém, então eles são chamados por número, tá? O líder da equipe é o Miramês, então vocês vão ver os nomes, e outros nomes da equipe que são especializados em cada função que a equipe espiritual faz. Então aí vocês perguntam também, nossa, mas a equipe espiritual não poderia trabalhar sozinha, né? Já que ela está trabalhando no mundo espiritual todos os dias, por que ela tem que ir lá no encarnado, que está no momento do sono físico? É porque, na verdade, ele encarnado ele tem uma energia um pouco mais pesada. Então, ele associado ao corpo físico dele, lá na cama dele, ele tem uma energia diferente do desencarnado total, que é a equipe espiritual. A equipe espiritual não tem essa energia que esse encarnado no momento do sono tem, tá? Então, certos trabalhos eles precisam, ajuda bastante essa situação do encarnado saindo no sono, tá? Então, vamos começar aqui. Qual é o contexto desse trecho do livro? Nesse trecho, a equipe espiritual se aproxima de um pastor protestante, inspirando-o antes do culto, tá? Então, é um livro que se passa no Brasil, então é um pastor evangélico, tá? Então, isso já nos mostra que a equipe espiritual e as equipes espirituais em geral, elas trabalham com todas as pessoas, não tem limitação de religião, né? A equipe espiritual não trabalha só com espírito ou só com centro espírita, trabalha com todos que querem ajudar, que tem alguma função, né, que se propõe a ajudar o próximo, tá? Então, essa barreira de religião para eles não tem, tá? Então, mas eu não gosto dessa daquela religião, não vou com a cara deles. Então, se você desencarna e quer trabalhar numa equipe espiritual, você vai ter que perder esses preconceitos, esses ódios, essas raivas. Então, você vai trabalhar com todos que procuram amor, tá? Então, essa é a proposta deles. Então, olha aqui. O pastor procurando inspiração antes do culto começar. Ele que vai fazer o culto lá. Todos estávamos reunidos ali, respirando igualmente aquele salutar ambiente de luz e paz, que era onde o pastor estava fazendo a concentração dele. Flores de luz brincavam no quarto. A aura do nosso companheiro tornava-se um arco-íris cercando a sua alma, tá? Então, ele tem bons pensamentos que se transformam em luz em volta dele. Fernando, que, pelo olhar sereno e seguro de Miramês, que é o líder da equipe que eu falei, se aproximara dele, colocando a destra no encaixe da medula alongada com o cérebro. Da sua mão notava-se um feixe de luz de intensidade deslumbrante, visitar todos os departamentos intercerebrais. Fernando saudou-o falando: o Senhor esteja contigo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam que a linguagem que eles usam também é de acordo com o que o pastor está acostumado, tá? Então você se molda àquela situação para que o trabalho seja feito. Você não está fazendo nada de errado, você só está se adequando à pessoa que vai trabalhar com você de acordo com a cultura que ela tem, tá? O pastor abriu os olhos, olhou em torno. Nada via, nem ouvia pelos ouvidos da carne. Meio espantado por nunca ter ouvido algo com tamanha nitidez,
Em voz tão suave e confortadora, sentiu alegria no coração e pensou: o que queres que eu faça? Então, quer dizer, ele já está pronto para o trabalho, né? Ao ouvir o chamado espiritual, ele já responde com a pergunta: o que quer que eu faça, né? A equipe espiritual conversa demoradamente com o pastor, inspirando para o culto. A mente do pastor estava acesa, ouvia tudo como se estivesse frente a frente com alguém, que lhe falasse com toda a autoridade. A equipe espiritual agora fala sobre a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e da mansidão de Jesus, né? Porque ele ia falar mais do Velho Testamento do que do Novo, então eles já estão preparando ele para um conhecimento diferente. O pastor saiu daquela meditação profunda como se estivesse hipnotizado. O templo estava repleto. A mansidão ocupava seus sentimentos. Falou demoradamente a respeito da missão de Jesus, mas de um modo que os companheiros de fé jamais haviam ouvido. Quer dizer, né, a equipe espiritual incentivou ele a falar mais do Novo Testamento, então ele fez uma palestra ali mais leve que o normal, tá? Verificamos mais de 800 pessoas encarnadas e mais de 3.000 desencarnados. Então percebam que, mesmo lá no culto evangélico ali também, as equipes espirituais trazem espíritos para ver aquele culto. Então, você não tira daquele recém-desencarnado a cultura que ele tinha, né? É muito mais amoroso você trazer ele para a igreja que ele frequentava do que você violentar ele e jogar num centro espírita que ele não acredita em nada daquilo, ainda que ele esteja desencarnado já. Você vê como que é estranha essa situação. Mas eles levam ele na igreja evangélica para assistir ao culto ali, porque ele se acostumava a assistir. Então, você tem 800 pessoas encarnadas e 3.000 desencarnados. A mesma coisa aqui. A gente está aqui, se tivesse cheio, muito cheio aqui, teria 220 pessoas. Teria quantos desencarnados? Teria muito mais, tá? Eles ouviriam essas informações, uns aproveitariam, outros não, da mesma maneira que os encarnados, tá? De todos os graus evolutivos, com os mais diversos interesses. Um espírito de grande elevação se postava acima da casa com seus cooperadores, de onde transmitia suas bênçãos em forma de luz de todos os matizes. Seguimos o nosso companheiro encarnado rumo à sua casa. Então, quer dizer, ele já deu o culto dele e está voltando para casa. Por quê? Porque a equipe espiritual precisa trabalhar com ele no momento do sono. Então, tem que acompanhar o fulano até a casa dele. A equipe espiritual prepara o ambiente para o trabalho. O pastor já dormia. Miramês o chamou. Então, ele está ali naquele momento de você deitar e está começando a sair do corpo, está começando a pegar no sono, tá? Vem, meu filho, não temas. Estamos todos aqui esperando por ti. Então, ao longo desse livro, muitas vezes eles falam isso, né? O que atrapalha esse trabalho em específico é o medo. Quando você está lá dormindo e sai em espírito, muitas vezes você vê teu corpo e aí você desespera. Porque você está numa situação muito diferente do normal, você consciente, tá? A maioria das vezes a gente está meio sem saber o que está acontecendo. Mas quando você começa a sair mais consciente, você fica com esse medo de não voltar para o teu corpo físico. Então é muito complicado para quem está nessa situação de encarnado sair no momento do sono. Então é uma coisa que eles comentam ao longo do livro. O corpo espiritual do irmão começou a se deslocar lentamente, estremecendo e transmitindo essas impressões ao corpo físico. Então, quer dizer, quem estivesse vendo o corpo físico dele lá, estaria vendo o corpo tremendo, achando que ele estava tendo pesadelo, tá? Mas Miramês sustentava-o em equilíbrio. Em poucos segundos, o pastor estava ao nosso lado, então estava ali em pé junto ao lado da equipe espiritual. Espreguiçou, esfregou as mãos no rosto, abriu o olho, mas nada viu. Por quê? Porque ele está no nível mental e a equipe espiritual está no nível mental superior. Então ele nem sempre consegue ver a equipe espiritual com facilidade, tá? Ao avistar seu corpo físico na cama, apalpou-se assustado. Então é um caso comum que eu falei aí. Nossa, o que está acontecendo, né? Estou vivo, mas eu estou ali, como que funciona isso, né? O pastor faz uma oração e passou a ver a equipe espiritual, falando: são os profetas? Meu Deus, não mereço tanto. Então pega o conhecimento cultural dele e joga para a realidade dele, tá? Então está perguntando se são os profetas. E para a gente aqui, equipe espiritual, tá? Miramês respondeu: levanta, meu filho, não somos profetas, também somos homens, não passamos de simples companheiros em busca de trabalho com Jesus Cristo. Partiram então para um antigo casarão que serve de exílio para os nossos irmãos em estado de alienação mental. O ambiente carregado e sufocante dificultava a nossa respiração. Então você está vendo que no mundo espiritual, os pensamentos são bem físicos, né? Então dificulta a respiração da equipe espiritual. Se fosse um ambiente tranquilo, com bons pensamentos, ambiente bom para eles. Como é um ambiente de sofrimento, você não sabe o que vai acontecer, muito medo, vai formando aquele mundo mental pesado, tá? Dentre os vários doentes, Miramês chamou a atenção para uma senhora. Vede bem essa senhora.
Olhamos e pudemos observar que em torno dela existiam sem número de espíritos jungidos à sua própria carne, como lhe malha ao ímã. No entanto, um deles é quem comandava mais a sua personalidade. Então você está vendo que ela está cheia de ditos obsessores, né? Tem vários ali, mas um é o chefe da situação, tá? Era esse que Miramês tinha mais interesse em afastar. Ele fala: se afastarmos esse doente da alma, incrustado na nossa irmã, os outros poderão ir se desligando devagarinho. Então dá a entender que esse espírito obsessor ali, chefe, comanda os outros a ficarem ali junto com a senhora encarnada, tá? Quando ele sair, todos saem. Não podemos retirar todos de uma vez, porque ela não resistiria, e não é conveniente que ela desencarne agora. No entanto, quando o último sair, ela deverá desencarnar. Então ele está dizendo que tem vários espíritos. Se ele tirasse todos de uma vez, que é o que a gente quer fazer, né? A gente que não tem essa técnica, a gente gostaria de aliviar o sofrimento dela. Faz assim, tira todos os espíritos e resolveu a situação. Mas ele, como tem esse conhecimento e essa situação, ele já passou várias vezes, ele tem a técnica especial. Se eu tirar todos de uma vez, deve dar algum choque de energia, deve dar algum problema no metabolismo dela e ela vai desencarnar. E ele fala: não é conveniente que ela desencarne agora, tá? Miramês pediu ao pastor, em espírito, que colocasse as mãos em sua cabeça e orasse. Nesse processo, o pastor assumiu a forma de uma das suas vidas passadas, como um padre da ordem dos caputinos. O terrível obsessor também se transfigurou, assumindo a aparência da avó do pastor. Olha lá. Ao ver o neto e ouvir as suas palavras, entregou-se a demorado pranto. O pastor e a infeliz alma ajoelharam-se e ele proferiu sentida oração. Quem viu antes aquela senhora e a observasse agora, não acreditaria em tal transformação. O antigo obsessor implacável se tornou manso como um cordeiro. A luz do amor tocara seu coração. Então você percebe que o Miramês não levou à toa esse pastor para esse trabalho, né? Ele sabia que o chefe obsessor ali, o obsessor mais pesado, em reencarnação passada, foi a avó do pastor, tá? Então, quando ele ali coloca a mão e começa a fazer uma oração, ela se transfigura, ele se transfigura também. A gente sabe que o perispírito é muito mais fácil de ser moldado. A gente não pode imaginar que essa camiseta aqui se torne verde ou amarela e vai continuar branca. Mas lá no mundo espiritual, se o espírito tiver essa técnica e tiver esse pensamento concentrado, ele muda a aparência dele, tá? Então, ela mudou a aparência porque ela era e ele também mudou automaticamente, tá? Então, vamos ver o que aconteceu na situação daqui a pouco. Então, o que aconteceu depois disso? A doente encarnada se sentiu mais leve após a retirada da obsessora, tá? Voltando a raciocinar com mais tranquilidade. Então, você tinha uma encarnada cheia de obsessores, tirou o que mandava na situação e ela já se sentiu melhor, tá? A obsessora, que é a avó do pastor, após ser desligada da enferma, já mudou seu ambiente mental e depois foi encaminhada para a casa de repouso conveniente lá no mundo espiritual, tá? Então, percebam como a gente olhando a situação, a gente tem raiva do obsessor, quer bater nele, quer matar ele, fazer o que você quiser com ele. Mas a equipe espiritual já sabe como as coisas funcionam. Então, ao colocar amor na situação, inverteu tudo e conseguiu resgatá-la. Então, o que era um obsessor terrível virou uma pessoa que quer se recuperar aparentemente, tá? Então, assim começa uma nova história dela. O pastor, ainda em espírito, recebeu transfusão de energia para se recuperar do abalo emocional da situação. Então, perceba que esse trabalho ele cansa um pouco também o encarnado, tá? Então, antes de... Não vou passar essa situação nessa palestra, mas em outros pontos do livro tem isso. Antes de devolver você para o teu corpo, eles dão essa energia, fazem uma limpeza em você, devolve você para o teu corpo, acorda você, você vai acordar, você encarnado vai acordar, e a partir disso, viu que está tudo certo, aí beleza. Aí ele te libera, você volta a dormir, você vai levantar, você vai trabalhar, faça o que você quiser, né? Eles não te deixam livre no mundo espiritual para você voltar para o teu corpo. Eles te levam até lá, coloca, te acorda, você acordou, viu que está bem? Aí eles têm certeza que você está bem, te libera, tá? Então, para fazer esse trabalho tem todo esse cuidado, beleza? Outro vídeo que eu vou passar aqui, então essa situação lá acabou, vocês viram como funciona, pode vir a funcionar as coisas no mundo espiritual. Nesse vídeo do site Posat Filmes, veremos uma entrevista com o Luiz Sérgio Maroto, falando sobre o fenômeno mediúnico e algumas das suas implicações práticas. Muitos dos problemas que nós temos psicológicos, muitos dos problemas comportamentais, têm a ver com a nossa vinculação
em termos de sintonia com entidades, com espíritos que também comungam dos mesmos traumas ou da mesma tragédia que vivemos no passado. Então, nessa vinculação que muitas vezes é atávica, que significa estar se arrastando às vezes há centênios de pessoas com ódio de pessoas que querem se valer de tal ou qual situação para se vingar. Isso tudo, se nós conseguíssemos, no campo do entendimento, estar sempre em contato com ideias superiores na nossa vida. Por isso bato sempre na tecla da boa cultura. Isso, como diz os próprios espíritos no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz diz o seguinte: há uma conexão de novas tomadas. É como se você começasse a ligar novas tomadas energéticas que influenciarão diretamente na sua postura mental e aumentarão o seu grau de vibração. O que vai acontecer com aquele espírito que está vinculado? Isso é em tese, viu, gente? Isso que os espíritos nos falam são teses, mas quando eu falo que são teses, mas estou dizendo essas teses aqui, porque nós já vimos muita comprovação dessas teses no nosso cotidiano, na lida com esse tipo de situação. Então, quando você aumenta o seu nível superior, melhora o seu nível de vibração, através de novos hábitos, novas buscas, quem está com você ou acompanha esse processo, ou então se separa gradativamente de uma forma saudável. Que a separação, inclusive a ruptura entre, por exemplo, obsessores e encarnados de uma forma muito forte e muito violenta, pode gerar problemas e danos, que há uma simbiose entre essas pessoas, Pelo nível de influenciações ruins espirituais que a gente recebe, a gente pode notar quanta besteira a gente já fez no passado. E para a gente lavar essas besteiras, você tem que começar a mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes. Agora, para mudar a atitude sob más influências, por isso o tratamento espiritual é bom, a busca de uma nova cultura. Por isso, tem gente que falava assim naqueles livros de autoajuda, não leia aquilo ali. Eu ia ler o livro que a pessoa estava pense azul, pense verde, não pense cinza. Mas você sentia que a pessoa tinha 8 pessoas pensando cinza do outro lado da vida, influenciando ela lá. Não é fácil pensar azul com 8 entidades ali, cinza. Não é? Então, o tratamento, quer dizer, a atitude, por isso, muitas vezes a pessoa precisa do tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, psicológico, mas o tratamento espiritual, muitas vezes, é essencial. O que seria o tratamento espiritual, muitas vezes? Você conversar com essas entidades, fazer um culto no lar, tentando entender qual é a trama e o drama que vivem essas criaturas que estão envolvidas nesse drama, ou então pedir ajuda de pessoas que possam fazer isso para você. E eles continuam dizendo o seguinte: a ação do bem genuíno com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, olha, a quebra voluntária de sentimentos inferiores, só a boa cultura pode dar isso. Um filme odioso não vai te conseguir despertar isso, não é? Uma música que te gera sentimentos primitivistas de vingança, por exemplo, não vai te trazer isso. Então, hábitos renovados, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, do outro lado do lado. No campo da obra da caridade, muitas vezes o espírito também se dedica à filantropia, aquela coisa toda. Tem também sua razão de ser nesse aspecto, porque muitas vezes Deus é tão bom que Ele traz para a nossa porta, para a porta da nossa instituição, do nosso grupo de auxílio, aquelas pessoas que são familiares daqueles espíritos que nos perseguem. E a pessoa, poxa, fulano ajudou meu filho, acho que eu vou deixar esse troço para lá, não vou ficar perseguindo ele mais, não. Coisas que a gente já viu muito disso acontecer, mas você vê coisas evidentes acontecendo. Por exemplo, eu lembro muitos casos parecidos, de uma moça que veio conversar comigo, que ela sentia a presença de um espírito perto dela, e que quando ela ia namorar, o espírito de alguma forma tinha um acesso a ela, e ela começava a exalar um cheiro insuportável. Bom, nós levamos o nome dela para a reunião mediúnica e sempre em segredo, para não influenciar os médios. O médium começa a
receber informações de que ela era perseguida por um espírito que tinha sido deixado no altar por ela em outra vida, e tinha chegado à determinação que não a deixaria casar nessa vida. A partir do momento que fomos conversando com ele, a espiritualidade começou a lembrar, fazendo um painel ectoplasma na frente dele, que ele tinha feito em vidas muito mais anteriores, e que aquilo que ele tinha sofrido dela foi misericórdia divina, foi leve, porque ele era uma pessoa boa, né? Então ele desistiu daquilo. Em pouco tempo a pessoa nunca mais teve problema, namorou, casou. São coisas desse tipo que você vê o tempo todo, que são evidências da mediunidade, né? Agora, uma coisa que é interessante, né? Muitos dos fenômenos, muitas dessas evidências incríveis que você acessa num centro espírita, ou porque pessoas vêm conversar com você, não estão nos autos e nos registros de psicólogos e psiquiatras, porque essas pessoas temem se revelar devido aos diagnósticos, muitas vezes um pouco, às vezes, né, exagerados, ou então precipitados, né? E a pessoa, você está louco, eu não vou falar isso com o meu psicólogo. Se eu falar isso com ele está achando, né? Então aí você acaba tendo contato com muito caso de fenômeno, muita situação que está aí permeando a sociedade inteira, mas que não há registro nem científico, porque devido ao paradigma que nós sabemos que os nossos cientistas e os nossos acadêmicos têm ainda hoje. Então vocês viram aí as várias questões que ele abordou aí, né? Interessante, né? Esse acesso que alguns espíritos têm com o encarnado atrapalhando a vida dele. Por quê? Porque o espírito foi deixado no altar na vida retrasada, passada que seja. Ele colocou na cabeça dele que ele ia se vingar. Então ele parou a vida dele, o caminho dele, para atormentar aquela fulana em específico. E a espiritualidade vem e mostra para ele o que ele já fez em vida mais anterior ainda, que foi muito pior do que isso. E ele se convence de que sim, né, foi pouco que ele estava sofrendo, então ele deveria seguir seu caminho com coisas melhores, né? Ele está parado ali por causa de uma encarnada, não está deixando ela viver a vida dela, tá? Outra situação aqui interessante também do mesmo livro. Nesse trecho veremos a equipe espiritual atraída pela oração de dois encarnados, atuando para evitar um assassinato, tá? Lancelin falando, Lancelin é o que passa as informações para o médium encarnado. Na verdade, não estava me sentindo bem naquela avenida, tão bonita aos olhos dos homens encarnados, né? Mas imunda na nossa faixa de vida, ou seja, no mundo espiritual, aquela avenida bonita, no mundo material não é tão bonita assim, tá? Dois homens surgiram à nossa frente, vindos de uma esquina, envolvidos em pesados capotes. Aproximei-me mais um pouco daqueles dois irmãos e pude escutar a conversa que é quase ao pé do ouvido, tá? Dois encarnados. Escuta aqui, companheiro. Nós vamos pegar o primeiro táxi que passar nessa rua, sentamos no banco de trás. Passamos alguns instantes, você leva o revólver na nuca do bicho, que é o motorista, né? Se ele reagir, você puxa. Se não reagir, eu limpo e o deixamos ir embora, tá? Então, eles estão planejando um assalto que vai acontecer ao taxista aí. O companheiro não estava concordando em deixar o motorista sair com vida, demonstrando verdadeira sede de sangue. Duas entidades mal encaradas acompanhavam os dois homens, então já tinha espírito ali junto com os dois assaltantes ali. Falando-lhes telepaticamente, então conseguiram ali uma mediunidade com os dois ali. Com planos de vingança, intuíram um chofer, alvo do seu ódio, ao passar por aquela rua, onde o esperavam os dois homens mal intencionados encarnados, né? As duas entidades se apossavam quase por completo da mente dos malfeitores, estimulando-lhes a ideia de roubo, de vingança, de sangue e revolta. Acompanhamos o carro, então deu certo, né? O motorista já começava a desconfiar das intenções dos passageiros e sentia-se aflito por dentro, sem, contudo, deixar transparecer, tá? Então ele estava desconfiando que ia ser assaltado, mas não podia falar. Com ansiedade passou a orar mentalmente a determinado santo de sua simpatia, rogando proteção. Então ele está rogando ao santo, e a equipe espiritual ali que está já na situação entendeu que ele está pedindo ajuda e já vai tentar ajudar, tá? Nesse momento, quando já estávamos todos em posição para agir, notamos que um dos obsessores pegara a mão de um dos malfeitores, ordenando-lhe que pegasse a arma, tá? Então está quase comandando o encarnado ali na situação. Automaticamente ele obedeceu e pegou a arma.
Rapidamente, Fernando e Celes, que é da equipe espiritual, saíram do carro, tomando certo rumo. Ao mesmo tempo, Miramês olhou para nós com ar grave e compreendemos a seriedade do momento. Ele levou a mão à cabeça dos assaltantes, que instantaneamente se sentiram sonolentos. Em uma esquina surgiu um carro em alta velocidade, avançando em direção ao táxi. O motorista desviou com rapidez, subindo no passeio, enquanto o outro veículo derrapou. Era um carro da polícia, que estava em diligência e não perceberam o táxi. Agora os policiais se aproximavam para se desculpar e ver se estava tudo bem. O taxista, quase vítima do assalto, sentiu-se seguro e, aliviado da tensão, pediu socorro aos policiais. Tá? Então a equipe espiritual teve que fazer teve que socorrer ali a situação e foi intuindo também a polícia para estar naquela rua ao mesmo tempo do táxi. Os dois marginais tentaram fugir, mas foram agarrados. Os dois acompanhantes espirituais das sombras, quando viram frustrados seus planos, saíram correndo sem rumo. O motorista agradeceu aos policiais e partiu para sua casa. Lá chegando, procurou sua esposa e a encontrou ajoelhada em frente a um oratório, orando pelo companheiro que, pensava ela, naquela hora da noite estava sujeito a assaltos e desastres. Aquele lar, aquelas crianças que dormiam inocentes, dependiam do trabalho do marido. Ele, ao ver aquele quadro, ajoelhou-se e silenciosamente agradeceu aos céus pelo socorro que se manifestou por intermédio dos patrulheiros. Sua esposa terminou a oração. Virando-se, assustou-se com a sua presença, ela não tinha percebido ele ainda. Emocionado, aquele irmão narrou o acontecido e ela lhe contou. Marido, eu estava na janela, tentando ver as estrelas que tanto admiro, quando, em dado momento, veio-me um pensamento que estavas em dificuldade. Quis chorar, mas não pude. Senti algo que não sei explicar o que era e procurei a Mãe Santíssima para pedir a teu favor. Abraçou o companheiro, chorando de alegria e dizendo, Deus está aqui, está vivo, graças a Deus. Não se percebe. Uma outra religião, mas faz uma oração com vontade, com amor, sendo verdadeira, gera uma energia. A equipe espiritual que está ali presente ou nas redondezas consegue ver. Se não consegue resolver, talvez chame outra, mas ela foi, tentou resolver a situação e conseguiu, tá? Então, essa energia verdadeira resolveu esse problema porque, né, deu a luz ali, tá? Pediu ajuda. Lancelini, curioso, pergunta, Miramês, poderia nos explicar por qual motivo esse taxista teve essa proteção, quando muitos outros já sucumbiram em emboscadas semelhantes? Uma pergunta justa, né? Por que uns são salvos e outros não, né? Meus filhos, Jesus afirmou no texto evangélico, pedis e obtereis, buscai e achareis. Na verdade, até o próprio karma se atenua no ambiente da fé. A confiança em Deus, mesmo que seja por vias grosseiras, recebe a luz da assistência, removendo problemas e aliviando situações difíceis. Assistimos duas pessoas em oração, e, ainda mais, no cumprimento do dever, e fomos tocados para ajudá-los dentro das nossas possibilidades. Ou seja, também poderia não dar completamente certo, tá? Mas eles tentaram e dessa vez conseguiram, mas não vou dizer que é sempre que dá certo essa ajuda. E se ele tivesse outra conduta? Se não fosse dado a oração e não tivesse o apoio da sua mulher, no sentido espiritual, o que teria acontecido na investida das trevas desta noite? Esse nosso irmão, se não tivesse a conduta que tem, certamente não teria a proteção que teve, e seria atingido pelas maléficas ideias das trevas. Seria morto pelos dois assaltantes, como já aconteceu com tantos outros, tá? Então aí fale para sua esposa ficar em oração para te salvar, tá? Se tiver um emprego aí complicado, pode falar para ela orar por você, tá? Para te salvar. Olha aqui, exemplos mediúnicos no trecho lido. Espíritos maldosos intuindo encarnados a cometerem crimes, tá? Então eles estão, nessa falta de amor deles, eles estão fazendo a função que eles acham que é correta para eles. Eles têm esse trabalho, eles vão fazer, e aí cabe pessoas bondosas fazendo o contrário. Espíritos bondosos atuando nas situações para evitar coisas ruins, que foi o que a equipe espiritual fez, conseguiu. A concentração mental no momento de oração gera ondas que atraem bons espíritos para a vida do encarnado. Então, mais uma vez, o que a gente fala ali do Evangelho no lar, das orações, pensamentos, foi o que o último vídeo disse, né? Ele falou de pensamentos bons, para a pessoa se manter num nível alto, cultural alto, procurar coisas boas que te trazem coisas boas, né? Então, ele falou ali muito fácil em certos livros de autoajuda, o autor escreve, pense coisas boas, mas alguns encarnados estão ali com vários obsessores falando do contrário. Então é sempre uma luta, né? Tentar sair dessa, é sempre difícil, né? Então tente, quando estiver um pouco melhor, já se manter no nível alto para continuar no nível alto, tá? Então é isso. Aqui estão os livros que eu usei, livro dos Espíritos, livro dos Médios,
Iniciação Viagem Astral, todos vendendo aí. TV Mundo Maior eu achei no YouTube, então eles têm canal também, se quiserem dar uma olhada lá, se quiserem tirar foto aí do slide para ir procurar. Filmes do Posat.com também é bom, tem bastante filme, então esses dois aí últimos aqui embaixo são do YouTube, tá? Mônica, quer trazer os livros? A gente já faz o final aqui. Pegou os livros aí? Pode deixar às vezes que a gente vai fazer o sorteio dos livros. Me ajuda aqui, pode. Então peguem as mensagens aí, mentalizem os números para ganhar, tá? O mais difícil que a Mega da Virada, esse sorteio que o pessoal gosta. Me fala o número então de 1 a 220. 50. Número 50. Tem muita cadeira vazia hoje, pode ser que caia uma cadeira vazia, né? 50 tá aí, pegou a mensagem? Não, talvez, quem sabe? Não? Não? Fala outro. 73. Achou? Aí, 73. Quer entregar para ela? Parabéns, boa leitura. Outro número? 54. 3. Achou? Foi esperta. Boa leitura, parabéns. Quer apagar e a gente já faz? Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a equipe espiritual amiga aqui presente e agradecendo mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, para aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos cristãos presentes no Evangelho. Que através desse aprendizado coloquemos em prática, Senhor, amando mais, perdoando mais, sendo mais resignado e benevolente. E terminando o ano, que tenhamos sentimento de gratidão. Gratidão por todas as situações que passamos diariamente, sejam situações alegres ou não tão alegres assim aos nossos olhos. Que levemos sempre o pensamento em Deus nos momentos difíceis. Tenhamos fé, esperança, sempre em dias melhores. E que coloquemos em prática através da nossa reforma íntima. Só conseguiremos mudar o mundo através da nossa mudança interna, através da nossa mudança interior. Que façamos isso nesse novo ano, para que vivamos mais, de uma maneira mais harmoniosa, mais coletiva, mais serena, mais altruísta. Que Deus ilumine cada um de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Que tenhamos sempre a certeza de que Deus não nos desampara, que Deus está sempre presente do nosso lado, nos amparando, nos intuindo, e que escutemos, Pai, o Senhor a cada momento, através da oração, através da conexão divina, através da prática do bem. Vamos todos juntos fazer assim, Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu,